Medicina de Ponta. Olá, telespectador. Hoje, o Medicina de Ponta falará sobre home care. Estarei entrevistando o Dr. Augusto Godinho, diretor clínico do Staff Home Care. Como vocês sabem, a Lynx vem desenvolvendo há 10 anos um trabalho com filosofia voltada a uma medicina totalmente diferenciada, sendo definida por seus usuários como passaporte para a medicina de primeiro mundo. Dr. Augusto, o que é o home care? Olha, o home care é a assistência domiciliar de saúde. É uma instituição que se iniciou nos Estados Unidos na década de 70, passando depois para alguns países da Europa e finalmente chegou ao Brasil há cerca de 10 anos, 12 anos atrás. E essa instituição visa o atendimento de pacientes previamente internados no hospital, entidade hospitalar, e em que é possível você dar continuidade ao tratamento em ambiente domiciliar, promovendo com isso uma deshospitalização e evitando com isso os riscos de infecção hospitalar, melhoria de qualidade do tratamento do paciente junto aos seus familiares e, consequentemente, também existe a redução de custo do tratamento. O home care não é ainda totalmente regulamentado pelo Ministério da Saúde. Está havendo agora uma consulta pública da Anvisa, no sentido de caminhar para essa regulamentação. Existem já normas do Conselho Federal de Medicina a serem seguidas, de maneira que nós entendemos que no próximo ano o home care já estará totalmente regulamentado no Ministério da Saúde. Home care significa atendimento domiciliar, né? Quais os pacientes, só pacientes que estão internados, que são submetidos a uma cirurgia, que teriam direito a um home care? Ou um paciente, por exemplo, que sofre um AVC, né, um derrame, e ele não fez nenhum procedimento cirúrgico, ele tem direito ao home care? Veja bem, a indicação do home care, naturalmente, existem os pacientes em pós-operatório, mas existem pacientes com portador de neoplasias, que não há indicação desse paciente ficar no hospital, ele tem que ficar assim ao lado da família. Existem pacientes sequelados de acidente vascular cerebral, existem pacientes portadores de processos infecciosos, em que o início do tratamento é feito no hospital e a sequência é feita em casa. E hoje em dia se trata também crianças, a parte de pediatria é uma parte muito forte, por exemplo, na nossa empresa, em que você trata de crianças que nasceram com problemas, com síndromes neurológicas, são crianças dependentes de respirador, de ventilação mecânica, e que até então estavam confinadas a uma UTI pediátrica. E de repente você consegue promover um bom tratamento para essas crianças em nível domiciliar, junto com seus pais, junto com sua família. Então a pediatria também é bastante beneficiada por isso. Existem também os casos em que os pacientes estão em casa e a ideia é que você não hospitalize esses pacientes. Então você consegue atuar preventivamente no intuito de fornecer atendimento à saúde desse paciente, evitando que ele se interne, que ele se afaste da família, que ele aumente também o custo médico, enfim. Existem várias indicações para o home care hoje. Mas, quer dizer, uma criança que nasce com um problema neurológico, que vai precisar sempre de cuidados de enfermagem, ou mesmo um idoso que sofre um AVC, teria uma indicação de home care? Então, quer dizer, o plano de saúde teria de dar esse home care ad eternum, vamos dizer assim, que se fica uma sequela definitiva, não existe um período, vamos dizer, 365 dias? Como que funciona isso? Porque o que eu vejo assim no meu dia a dia, que às vezes eu opero pacientes aí com 90 anos de idade, tem uma fratura transtrochanteriana, uma fratura do fêmur, recebe alta, vai para a home care, a família, e a pessoa às vezes não anda mais, nem andava, né? E a família também não quer contratar uma enfermagem por conta própria. E acaba fazendo um mau uso do home care porque se acha no direito de que o plano de saúde tem que dar o home care ad eternum e cuidar daquela pessoa por 2, 3, 4, 5 anos.
Como que se separa, né, vamos dizer, qual é o limite do uso do home care? Essa pergunta sua é muito oportuna, porque, em primeiro lugar, o plano de saúde não é obrigado a dar home care. O home care não é regulamentado. Não é regulamentado, quer dizer, então... é um extra, digamos assim. É um assim. extra. Então, o plano de saúde oferece o home care como uma cortesia. Mas quando for regulamentado, vai acabar sendo. O que nós não queremos é que essa regulamentação amarre mais os planos de saúde do que eles estão amarrados. A gente entende que deve haver uma liberalidade dentro de certas regras. Então, primeiro, o plano de saúde não é obrigado ao home care. Segundo, o home care também não tem caráter de se eternizar na residência do paciente. O tratamento de home care nós definimos que tem princípio, meio e fim. Ou seja, é fundamental que a família coparticipe do tratamento desde o início. Ou seja, se você tiver um paciente, você tem que estabelecer metas de autonomia para esse paciente e para a família. De modo que o home care ele vai estar nessa residência transitoriamente, ele vai treinar o que nós chamamos hoje de cuidador. O cuidador é uma pessoa ou da família ou contratado pela família que vai aprender as técnicas de tratamento fornecidas pela empresa de home care. De maneira que o home care ele começa o tratamento do paciente e aos poucos a família vai entrando e o home care vai saindo. Faz um desmame. Exatamente. Tem que desmamar. Tem que desmamar, porque senão o que acontece? Se o plano de saúde está tendo uma certa economia, se comparar a primeira diária do home care com a última diária do hospital, e uma economia, hoje em dia se fala entre 40% a 70%, essa economia ao longo do tempo, se você não desmamar o paciente e ficar um tratamento ad eterno, se dilui e muito pelo contrário, acaba até ficando mais oneroso. Então, precisa haver um compromisso da prestadora de serviço com o desmame, com princípio, meio e fim. Agora, existe um caso de pacientes que jamais vão ser desmamados porque eles vão precisar eternamente de respirador. Então, esses pacientes... E a família não pode arcar com os custos arcar. de um Então, é um paciente que deveria ficar no hospital a vida inteira. Só que, então, ele fica em casa a vida inteira. Melhor qualidade de vida. Exatamente. Então, esse limite é muito importante e está bem estabelecido. Nesses casos, até pode se chamar até de um hospital em casa. Né? Como se fosse. Se fosse você ficar internado. E você consegue manter uma boa estrutura com visita médica, enfermeira, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, serviço social. Então, é uma equipe multidisciplinar. Tem todos esses profissionais envolvidos? Todos os profissionais são envolvidos em equipe, o trabalho é em equipe. Você tem o fornecimento de materiais, medicamentos, equipamentos, gases, mobiliário. Quer dizer, até médico fazendo a visita. Médico fazendo visita, exatamente. Fisioterapia. Então você consegue montar uma boa estrutura com muita segurança. É um hospital. Né? É como se fosse um hospital, só que com a característica da humanização do tratamento e de uma participação ativa da família. Sem a participação da família, é impossível você fazer home care. Eu vejo no dia a dia, às vezes as pessoas querem largar tudo na mão do home care, né? E falar, eu só vou dar a comida. Também não é bem assim, né? Com certeza. Não é bem assim. Agora, como que se poderia, muitas vezes o próprio médico às vezes não sabe, ou a família, você vai fazer uma cirurgia eletiva e você acha que é interessante o paciente consultar uma cirurgia eletiva de grande porte, o paciente consultar o plano se tem direito a home care, o médico já entrar em contato com o plano de saúde para tomar as providências, para quê? Porque não adianta, como tem toda essa estrutura, não adianta num dia antes da alta pedir o home care, porque esse processo demora alguns dias, né? Como que funciona? É recomendável perguntar antes, até para diminuir o tempo de internação, né? Com certeza. Porque o hospital tem infecção hospitalar, não é hotel, né? Com certeza. Na verdade, existem planos de saúde que estão mais afeitos a utilizar essa ferramenta que é o home care. Outros não. A tendência é que essa utilização do home care abranja o maior número de planos possível, porque hoje em dia se mostra que o home care é benéfico. Naturalmente, cada plano de saúde tem uma regra para a utilização do home care. Então, é interessante que o médico saiba do plano de saúde se o plano de saúde vai conceder o home care. E que a família também tome essa informação. Na medida em que essa informação for clara, previamente,
o próprio médico pode já fazer uma solicitação de home care ao plano de saúde. Porque ele sabe o que vai acontecer no Já sabe o que vai pós-operatório, acontecer. né? O plano de saúde já trabalha com 1, 2 ou 3 empresas de home care, dependendo do perfil da empresa. Ele já seleciona essa equipe para fazer uma avaliação no paciente, Perfeito. no hospital. Essa avaliação é feito um plano de tratamento. Esse plano de tratamento gera um orçamento, já com as regras previamente estabelecidas com o plano de saúde. E a partir daí, quando o médico fala, olha, o paciente pode ter alta amanhã, você já montou toda a estrutura necessária ao tratamento na residência. Quer dizer que é possível, então, fazer assim como o paciente vem ao nosso consultório fazer uma visita e vem conhecer o médico, fazer uma avaliação e fala, decidi operar com você, quer dizer, o paciente pode até passar numa consulta com o home care, quer dizer, na realidade é o home care que, uma vez selecionado pelo plano de saúde, ele já pode ir na casa do paciente e ver as condições locais. Existe isso? Existe. É possível antes mesmo do ato cirúrgico acontecer? É possível, E é melhor que aconteça? É melhor, porque às vezes até, como o home care ele não é muito conhecido, então às vezes a família, até para ter mais segurança, ela quer conhecer a empresa. E aí já ter contato com os dirigentes, com os enfermeiros, com os médicos. Posteriormente, na parte de avaliação do paciente, muitas vezes você é obrigado a fazer uma avaliação no domicílio para saber se aquele domicílio pode receber o home care. Às vezes o domicílio não é bem estruturado, não tem rede de água, telefone, não tem acesso fácil ao hospital, então isso contraindica o home care. Então muitas vezes você precisa fazer uma avaliação no domicílio para saber se o tratamento em home care é possível. Perfeito. E quer dizer, isso tem crescido cada vez mais no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos já é uma coisa mais do que incorporada. Quantas empresas de home care atuam no Brasil atualmente? Olha, embora as estatísticas não sejam muito fidedignas, mas se fala em algo de 250 empresas de home care que são cadastradas hoje. Vocês têm até congresso, né? Tem congresso de home care. Existem empresas, tem várias associações, inclusive, de home care, e existem mais ou menos 20 mil profissionais envolvidos. Quer dizer, o home care ele abriu uma oportunidade de trabalho para todas essas especialidades às quais eu me referi, de maneira que a tendência é cada vez crescer mais. Existe algum site que tenha uma sociedade dos home care, assim como tem o Conselho Regional de Medicina, existe algum site que a pessoa possa consultar para entender melhor sobre home care? Olha, existe o site do NEAD, NEAD, que é um núcleo de empresas de assistência domiciliar. NEAD. NEAD. Né? O site da nossa própria empresa, a Staff Builders, também nós fornecemos várias informações. nead.com.br. Isso, staffbuilders.com.br. Isso, e me diga uma coisa, para finalizar, na sua experiência, quais as perspectivas do home care para os próximos anos no nosso meio, no Brasil, falando a nível Brasil? Eu acho que a tendência do home care é aumentar o número de usuários desse serviço, o número de empresas, planos de saúde que vão se utilizar do home care também existe uma tendência a aumentar, existe uma população idosa que está cada vez aumentando mais percentualmente e o home care também ele acaba tratando muito dessa população e de maneira que quanto mais conhecido for o serviço, quanto mais transparente for essa atividade com regulamentação específica, a tendência é que o home care cresça muito no Brasil. Cresça muito, traga até uma diminuição de custos para os planos de saúde, que vão poder proporcionar melhor atendimento e, ao contrário de que muita gente pensa, que o home care ele vai competir com o hospital, vai competir com a classe médica, pelo contrário, ele é um grande parceiro. Com certeza. Né? Bom, doutor Augusto, muito obrigado. E você, telespectador, que tiver quiser mais informações, entre no site da Lynx, www.lynx.com.br. Muito obrigado e até lá. Obrigado. Medicina de ponta.